Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de deixar para a nossa reflexão, em rápidas palavras, um versículo que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 10. A parte B diz assim: Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja, querido, que esse versículo ele tem uma promessa maravilhosa para nós, né? Ele afirma que os crentes, ele passa por sofrimentos aqui nessa terra, depois de haver padecido um pouco. Então o crente padece, o crente sofre, o crente chora, o crente tem agruras, o crente sente um nó na garganta, sente um aperto do coração, seja por enfermidade, seja por uma circunstância, seja por algo que acontece na família, nos amigos, entre os parentes. Várias circunstâncias nos faz ficar cabisbaixo e nós padecemos. Somos humilhados e padecemos, somos perseguidos e padecemos, ficamos surpresos com as coisas boas da vida ou com as coisas más da vida, nos deixa às vezes para baixo. Mas o certo é que depois de haver padecido, tem a promessa que Deus nos aperfeiçoará. Ele nos aperfeiçoa, fazendo com que nós sejamos crentes melhores. Aquilo que estava desajustado, ele faz com que nós ajustemos, ou ele mesmo ajusta algumas coisas, né? É como se ele estivesse tirando as arestas e deixando a gente lapidado, deixando a gente capacitado. Então, ele aperfeiçoa tudo aquilo que é de injustiça, tudo aquilo que é de pecado, tudo aquilo que é de negritude, tudo aquilo que é de sujidade, ele vai tirando, ele vai lavando, ele vai modificando e nós vamos sendo aperfeiçoados. E a Bíblia diz também que ele nos confirma, né? Você lembra muito bem que quando vai votar, você tem que confirmar o seu voto. Você decide aquilo e depois você confirma. Do mesmo jeito que Deus faz com a gente. Ele nos escolhe, ele nos chama, ele aperfeiçoa e ele nos confirma. Ele é você mesmo que eu quero. É você mesmo para essa obra. É você mesmo nesse caminho. É você mesmo como filho. Então ele nos confirma depois que a gente tem padecido, depois que ele nos aperfeiçoa, depois que ele tira as nossas sujidades, ele diz: é você que eu quero. É você que eu quero tomar como filho. É você que eu quero que seja meu. Então ele nos confirma e depois ele vai fortificar e fortalecer, que são sinônimos, mas a Bíblia usa como endíade, né? Uma figura de linguagem, um recurso de linguagem, em que se usa duas palavras ou duas expressões, uma aprofundando no sentido da outra, mas com significado semelhante. Então ele fortifica a gente, ele fortalece a gente, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa resiliência, fortalece a nossa capacidade, e assim o crente vai de luz em luz, de fé em fé, de justiça em justiça. Louvado seja Deus por tamanha graça. Então fique certo, querido, que você está sendo aperfeiçoado por Deus, confirmado por Deus, fortificado por Deus e fortalecido por Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Amém.